Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, quem estiver escutando nos horários diferenciados. Então hoje eu vou falar para nós todos, principalmente quem escreve, quem pesquisa, é que mais precisa daquilo que vai ser dito. Então eu vou falar sobre o perdão, algumas coisas, vou tentar ser breve e vamos ver como que vai ser. Então, um dia da semana eu acordei uma vontade de fazer uma prece, uma oração, aí eu gravei, escrevi ela aqui e vou compartilhar com vocês com uma oração inicial da nossa palestra de hoje. Então vamos todos fechar os olhos, pensar em Deus, pensar em Jesus, nos colocar à disposição para receber as dádivas que vêm do céu, nos colocar à disposição do Pai para que Ele possa operar através de nós e que possamos nos aproximar cada vez mais do grandioso Deus. Pai de infinita misericórdia e amor, afasta-nos na medida do possível o cálice da dor. Que a luz do inesquecível Messias cubra toda parte com sua energia amantíssima e possamos nós receber essa dádiva com humildade, esperando o nosso momento de dar o testemunho com aceitação e resignação. Peçamos ao Pai que, neste momento de turbulência, possamos continuar a nossa existência com esperança e confiança no porvir, tendo em vista que nenhuma folha cai sem que o Pai não tenha conhecimento. Sejamos felizes com o que nos aprouve. O Mestre amado nos chama a entender o que houve. Agradeçamos a graça da vida e a oportunidade bendita, que assim seja. Então, nessas solicitações, nessa prece inicial, a gente foca nesse momento atual que a gente vive, que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. E esse momento nos conclama união, que deixemos de pensar somente em nós e pensemos na universalidade. E, principalmente comigo, eu penso que, passando esse momento, é um momento posterior de conclamar os amigos, de estar sempre junto, esquecer isso ou aquilo, que é o tema principal da palestra de hoje, da conversa de hoje. Então, vamos falar sobre o perdão. Filhos infiéis sempre o fomos, e Deus sempre nos dá a oportunidade de compensar as nossas falhas com as reencarnações infinitas. O Pai é todo misericórdia, é todo perdão. Deus não nos vê como ingratos, não nos vê como seres falhos, corruptos, simplesmente nos vê como possíveis de aprendizado. Então, demonstrar o perdão é um ato divino, né? O perdão é uma demonstração do divino em nós. Então, se a gente objetiva evoluir, ascender na escala, nada mais lógico do que perdoar sempre. Então, em programação, a gente tem muito o se então, conclusão lógica. Tem também se então, se não, mas vamos trilhar nesse se então, conclusão lógica. Queremos evoluir? É um se. Então, devemos perdoar. Para quê? Para obtermos êxito. Então, é programável. Isso está em nós. Não existe essa evolução plena se não houver o perdão, dentre outras características. Aí surgem alguns questionamentos. Em nosso estado evolutivo conseguimos perdoar sempre?
A resposta é fácil. Ela está bem explícita para todos nós. A resposta é não. Por que isso acontece? Porque geralmente a gente está focado em outras coisas. A maior parte da população, e nós também, estamos incluídos aí nessa parte. E diferentes gradações, mas todos nós temos falhas, por isso estamos aqui. Se não tivéssemos, nós não estaríamos aqui. Então, o que nos atrapalha? Dinheiro, essa preocupação com dinheiro, com conquistar coisas, fama, né? Ser importante, chamar atenção, a riqueza e tudo que é do plano material. Isso nos atrapalha a perdoar. Não temos essa preocupação com o meio ambiente, apenas com a satisfação. Então aí tem um exemplo da Revolução Industrial, esse monte de indústrias poluindo o meio ambiente, e a maior preocupação é a riqueza. Nesse momento que estamos vivendo, do coronavírus, percebemos que a poluição diminui, porque boa parte dessa poluição é dada pelo consumismo. Se não houvesse tanto consumismo, não haveria necessidade de tantas fábricas, de tanta contaminação no meio ambiente. E por que não perdoamos? Aí as duas razões principais em termos emocionais. Temos orgulho e egoísmo enraizados em nós. Isso é intrínseco. São as duas chagas que nos perseguem desde o início, desde o nosso aprendizado, e ainda vai perseguir por um bom tempo. Esse orgulho e esse egoísmo nos atrapalham em todos os instantes da vida. Aí eu citei aqui um exemplo da figura do rei, né? Que ela exemplifica bem o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo, a existência centrada só em si mesmo, o endeusamento da pessoa. Se hoje temos aí políticos que se acham os maiorais de todos os tempos, se acham deuses, os reis eram considerados deuses. Era mais ainda, era muito mais intenso. Só que existem reis e reinados em todos os tipos. Às vezes, uma pessoa pode se achar o rei do seu lar e dominar todos aqueles que estão à sua volta, abusando do seu poder. Então, isso vai totalmente contra o perdão. O egoísta, o orgulhoso, não pede perdão. Ele quer que todos sigam o que ele deseja. Somente ele tem importância. O resto é nada. Então, aí um outro questionamento. Perdoar quem está na nossa família é mais fácil? Aí uma resposta dúbia. Sim e não. Porque depende muito do indivíduo. Essas pessoas que são exclusivistas, que pensam somente em seu meio, vão ter mais facilidade de perdoar quem está mais próximo. Aí um exemplo que eu pus aí do pai que sempre perdoa um filho, mas sempre tomando cuidado com a condescendência, isso de passar a mão na cabeça, que a gente vê muito em pais que têm um filho que já está preso, foi preso uma vez, aí não foi nada, filho, você não fez nada não, não tem nenhuma punição, nenhuma advertência, simplesmente passa a mão na cabeça e vai continuar errando. Então não é isso que se deve fazer. E outras pessoas que não têm esse apego tão grande à família, às vezes têm mais facilidade de perdoar quem está mais longe, porque também não tem tanto contato, então não atrapalha tanto, às vezes tem mais facilidade. Só que isso tudo tem infinitas gradações,
e é muito individual de cada ser. Cada ser vai ter uma facilidade ou dificuldade nessas áreas, no estar mais próximo, no estar mais longe, de não perdoar jamais. Então, são diferentes graduações. E vamos ver. Aí, o perdão tem alguns caracteres próprios dele. Ele é divino, é altruísta, ou seja, pensa mais no próximo do que a si mesmo, é caridoso, é misericordioso, condescendente, indulgente e empático. Então, se nós queremos evoluir, olha só a quantidade de coisas que está relacionada com o perdão. Se desejamos essa evolução plena e total, de chegar mais perto de Deus, de abranger a sua totalidade, devemos almejar o que está intrínseco no perdão, porque ele é totalmente diferenciado da matéria, é espiritual, é misericórdia, né? é aceitar o outro, é se colocar no lugar do outro, é fazer várias vezes a mesma coisa, né? É pensar mais no outro do que a si mesmo. Então tem várias coisas aí relacionadas com o perdão. E por que devemos perdoar? É claro que isso é muito difícil, então escolhi um tema um pouco complicado, mas nesse momento de agora, principalmente, como a gente vai ver um pouco mais para frente com algumas mensagens, o quanto é interessante perdoar. Aí, os diferentes níveis do perdão, né? A evolução e o perdão. Aí eu coloquei alguns, é claro que existem muitos outros, e existem também entre eles graduações diferenciadas, mas só para a gente ter uma ideia. Esses níveis: pessoa que nunca perdoa e ainda deseja vingança, que é o mal daquela pessoa, o alvo desse não perdão. Há um outro nível: não perdoa, mas não deseja vingança. Já é um começo. Um outro: perdoa com palavras e ações, mas internamente não. Quer dizer, ele está mentindo para si mesmo. E um outro nível: perdoa integralmente. Como já disse, também vai variar de querer ou não vingança em determinada situação própria de cada indivíduo. Às vezes perdoa no trabalho, mas não perdoa na área sentimental. E assim vai, de diferentes áreas. E eu coloquei um nível diferenciado, né? Um nível maior aí. Nível Chico Xavier, Dalai Lama, Madre Teresa, que são os que não se incomodam. Então não existe necessidade de perdoar, porque não se sente ofendido. Esse é o nível que nós devemos almejar. E ainda estão longe, mas temos esses espelhos aí, essas demonstrações que nos ajudam. E dentre isso que já foi citado, eu tenho um amigo que é muito interessante, porque ele não percebe quando alguém o ofende. Isso pode ser ingenuidade? Talvez, né? Quem sabe? A gente pode ter um julgamento superficial, mas é só a pessoa sabe. Só a pessoa, só Deus que vai saber essa verdade. Então, se ele consegue passar essa existência dessa forma, ele não terá nenhum peso na sua ascensão. Porque o não perdão gera peso, gera um ônus para o nosso corpo. E é ele que faz nós não irmos às escalas evolutivas maiores. Não só ele, como todos os outros, né? O orgulho, o egoísmo,
todos os nossos caracteres, os nossos vícios. Todos eles tornam o nosso ser mais pesado. E mais pesado tem que ficar em zonas mais densas, mais perto da crosta terrestre. Aí a gente tem os ensinamentos. Jesus disse perdoar 70 vezes 7, que é um número simbólico, né? É perdoar infinitamente. A gente tem outros pensamentos aí que nos ajudam. Não dormir sem dar o seu perdão. Você não sabe o dia da manhã. Reconcilia-se o mais breve possível. Também o disse Jesus. Deu a outra face, a face do amor. Que isso também é perdão. Né? Talvez esse dar a outra face, a face do amor, seja uma forma maior de perdoar. Porque ele não se sentiu ofendido e ainda deu o seu amor, o seu carinho para o próximo. Aí temos agora um texto de Emmanuel. Que é uma mensagem dele falando sobre perdão e liberdade. Vou ler, com licença de todos. Aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para o bem se efetue. Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize a perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. Onde estiveres e onde fores, lembra-te do perdão incondicional para que o auxílio dos outros te assegure paz à vida. É indispensável que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados na rede das trevas. Muitos conduzem consigo, além túmulo, uma taça de fel envenenado, com que aniquilam os melhores sonhos dos que ficaram na terra. E muitos do que ficam na terra conservam consigo no coração um vaso de fogo, vivo, com que destroem as melhores esperanças dos que demandam o cinzento portal do túmulo. Então, Emmanuel vem nos trazer algumas mensagens. Ele toca fundo o nosso coração, né? E faz parte aí de perdoar para poder servir. Essa é muito forte, essa frase. Então, quando você perdoa, você quebra as algemas e tem a possibilidade de servir. E evolução sem ter essa serviência é impossível. Não procures para a tua alma o inferno invisível do ódio. Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Toda intolerância é violência, toda dureza espiritual é crueldade. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. Então, perdoar agora propicia que nós sejamos ajudados depois. Tem que fazer a sua parte primeiro, para depois pedir essa ajuda. Então agora vamos passar os nossos momentos de prece, de vibração. Opa, perdão. Apanhando. Então vamos vibrar por aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, estão acamados
estão, de alguma forma, precisando dessa energia advinda de nós todos, que temos um pouco mais de consciência nesse porvir, um pouco mais de oportunidade de doar de nós mesmos. Então, essa oportunidade agora nos é dada. Vamos vibrar por aqueles acamados, enfermos, pelos desencarnados que estão lá do outro lado, que estão, às vezes, passando por essa turbulência maior ainda, visto que não conseguem dar vazão aos seus vícios nesses momentos agora. Vibremos por esses que estão lá do outro lado, pelos hospitais, por todas as pessoas que fazem parte da medicina, pelos asilos, pelos velhinhos que estão lá, não estão sendo assistidos, pelos presidiários que pensem naquilo que fizeram, reflitam, modifiquem o seu ser. A gente passa agora por momentos em que estamos presos em nossas casas. Dá para imaginar um pouco de como é ficar preso numa cela, infinitas vezes pior. Coloquemos no lugar daqueles e tiremos de nós o julgamento. Vibremos pelos moradores de rua, que possamos ajudar de alguma forma eles, porque, como disseram, estão sentindo como se todos os dias fossem dormir, não tendo a ajuda tão necessária. Quando tinha todos os dias as pessoas, eles eram alimentados, e agora não são. Vibremos por esses dirigentes do Brasil que pensem em união e não em desassociação. Pelo Brasil, que passa por essas dificuldades, pelas nossas famílias. Agora estamos tendo dificuldade de encontrar aqueles mais perto de nós, que possamos transmitir o nosso caminho e amor para eles. Enfim, por nós mesmos. Vibremos por nós, para que não nos corrompamos com essas energias, e aí possamos ajudar os outros e não ser ajudados. Então agora, a oração final. Procurei ser um pouco breve. Então agora nesse momento, conclamemos a Deus, nosso amado Mestre Jesus, que esteja conosco, abençoando o nosso dia, o nosso momento, a nossa vida, e que possamos nos tornar cada dia melhores, aprendamos com tudo o que nos rodeia, tudo que acontece, que sirva de exemplo para nós modificarmos a nós mesmos. Que esse momento possamos nos tornar diferenciados, sublimar no nosso ser, buscar a energia que vem do Pai Maior, agradecendo sempre a oportunidade da vida, a oportunidade de estar com Deus. Então, que Jesus, nosso Mestre amado, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Obrigado a todos. Que assim seja. Que assim seja, Luiz Otávio. Que assim seja.